Olá, vamos a mais um Frente ao Frente, ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o Padre Rafael Prudêncio, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na cidade de Orindiúva, no interior paulista. Você é nosso convidado, mande a sua pergunta, basta apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo na tela. Muito boa noite, Padre Rafael, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo carinho, um prazer estar aqui com vocês hoje. Conversando sobre os assuntos espirituais, de fé da nossa igreja. Vamos falar de fé, esperança, oração. Sim. Em ano jubilar, jubileu de esperança, como não perdê-la diante de tantas incertezas que nós temos nas nossas vidas no dia a dia, diante da dor, do desespero, do desemprego, como não perder a esperança? É sempre olhar para Jesus. O nosso foco, ele sempre precisa ser Jesus. Porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos sofrimentos, nós podemos dar um sentido a ele quando nós não tiramos o nosso olhar de Jesus. Muitas vezes a nossa sociedade, ela tem extirpado de nós o sofrimento, onde nós não podemos sofrer. Mas e de fato, quem é que gosta de sofrer, não é, Ana? Mas quando nós mantemos o nosso foco, o nosso olhar em Jesus, Ele é a nossa esperança. A gente sempre fala de viver uma esperança, mas não há esperança certa que não seja na pessoa de Jesus Cristo. Então, mantendo sempre o olhar na pessoa de Jesus. Quando o senhor fala que a gente não quer o sofrimento, renega o sofrimento, estamos criando uma geração infantil que não está pronta para o amadurecimento da vida? Ou nós estamos vivendo uma geração que não suporta a dor. Quando a gente olha para a nossa realidade, e de fato não é gostoso sentir dor, não é gostoso sofrer. Só que nós estamos sendo muitas vezes educados para não sofrer. Quem de nós hoje quer ter uma dor de cabeça? Já nos antecipamos até mesmo em tomar um remédio porque não suportamos ter uma dor de cabeça, porque nós associamos o sofrimento a algum mal, nós associamos o sofrimento a algum castigo, e isso precisa ter um olhar cristão, né? O sofrimento em Cristo, ele é redentor. Quando eu sofro sem Cristo, é uma opressão, mas quando eu sofro em Cristo, ele se torna redentor o meu sofrimento. E hoje, diante de uma sociedade tão polarizada, tão imediatista, ninguém mais tem tempo nem para sentir dor, nem para sofrer. Só que nós não podemos excluir, é uma realidade da nossa vida. E como encarar essa realidade, a não ser olhando para Jesus e transformando a nossa dor numa redenção. Unindo... Como fazer isso? Explica para mim, para quem está assistindo o Frente a Frente, que está passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, como deixar leve e ao invés de ficar mais pesado, com mais medo diante disso? A cruz. A cruz. A cruz, ela é paradoxal, porque quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos no primeiro momento um sofrimento, porque tem morte. Mas a cruz é a maior expressão de amor. E isso nos mostra que o amor não é romântico quando nós olhamos para a cruz. O amor, ele é uma decisão, ele é um sim. Então, olhando para a cruz, nós conseguimos ter um sentido no nosso sofrimento. Não que o nosso sofrimento ele vai deixar de existir, mas nós conseguimos colocar um sentido nele. Eu li um livro chamado A Alma de Todo o Apostolado. Inclusive, esse livro ele era um livro de cabeceira de cama do Papa Pio X. E ali diz o seguinte sobre o sofrimento. Ou você pode sofrer como um pagão, ou você pode sofrer verdadeiramente como um santo. Sofrer como um santo é ter Jesus do seu lado, onde você vai transformando e o processo, Ana, ele acaba sendo natural. Você consegue entender e vivenciar este caminho de maneira mais leve. E é notório quando você encontra uma pessoa de fé que está sofrendo e uma pessoa que não tem fé. É nítido uma vida e a outra vida. É nítido a recuperação. Há tantas pessoas que eu visito
na minha vida de padre, visitando os doentes, e eles falam assim: padre, está difícil, mas Jesus está comigo. E há pessoas que eu visito que não têm uma vivência de fé, não têm uma vivência de oração, transformam o sofrimento numa maldição. Que castigo que eu fiz, padre? O que eu fiz para merecer isso? Isso já é um pensamento, um pouco daquele que não tem uma grande experiência com o Senhor. Então, a fé é nosso refúgio e fortaleza, que vai fazer com que a gente caminhe por caminhos dolorosos, mas pisando mais calmamente? A fé é a nossa decisão. A gente não vive uma fé no campo sentimental. A fé ela é a nossa decisão. Eu me decido, tanto que fé é adesão. Então, a fé é este caminho que me norteia em todos os sentidos da minha vida, no sentido existencial, no sentido espiritual. Eu digo, Ana, que uma pessoa sem fé é uma pessoa cuja alma está morta. Porque se ela não tem fé, se ela não consegue vivenciar uma experiência de fé numa decisão, talvez as coisas para ela se tornem mais difíceis. Então, a fé é uma decisão. Vou chamar a jornalista Rosana Carvalho para a nossa entrevista. Claro. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Padre Rafael. E boa noite a todos vocês que acompanham o Frente a Frente. Aproveite, envie a sua pergunta, que o Padre Rafael está aqui para responder. Eu aproveito também para chamar a participação da Paola Matias, que enviou uma pergunta para o Padre Rafael. Olá, Padre Rafael, meu nome é Paola e eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como a fé, mais especificamente a fé na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja Católica, pode ajudar o ser humano nessa busca de sentido, na própria autotranscendência, num mundo cheio de incertezas. Paola, que bom, muito obrigado pela sua pergunta. Eu gostaria de responder, se você me permite, claro, Ana, usando até o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 162, é muito interessante, eu gosto muito de usar o catecismo, eu acho que o catecismo ele é um alimento para nós. No parágrafo 162 do catecismo, vai nos falar da perseverança da fé, que a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo ele alerta Timóteo sobre isso. Combate. O nobre combate com fé e boa consciência. Ou seja, fé é combate. Fé não é apenas alegria, mas com consciência. Então, se eu não viver a minha fé com consciência, eu vou esmurecer. E ele continua dizendo: por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Por terem repudiado a boa consciência. Ou seja, nós não conseguimos desvincular a fé de uma consciência. Eu preciso ter a consciência daquilo que eu acredito. E em quem eu acredito? Em Jesus Cristo. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. É interessante que a fé ela é um caminho na nossa vida e ela é uma decisão. E ela é um dom que Deus concede a cada um de nós. Mas assim, Ana, como que eu alimento a minha fé? Buscando caminhos próprios da minha fé. E a palavra de Deus é este alimento. Eu não vou, se eu for médico, eu tenho que procurar aquilo que eu vou vivenciar dentro da medicina para exercer com eloquência a minha profissão. Então a minha fé é desse jeito. Então a palavra de Deus é o que vai nos alimentando neste caminho, nestes tempos, para que nós possamos manter a nossa perseverança em Jesus Cristo. E quando ela é usada de maneira errada, como a gente vê tantas guerras em nome de uma religião, da fé, onde ultrapassa e vira um fanatismo, padre? É uma linha tênue? É uma linha tênue, mas é uma linha, Ana, onde nós não podemos negar
que até mesmo em nome da fé se faz o mal. E nós entendemos que na época de Jesus foi assim. Os religiosos, né, os fariseus religiosos usaram da sua fé para fazer o mal. E é muito triste quando as pessoas usam da fé para fazer o mal, dando contra-testemunho de Deus. Porque aquelas pessoas que já não têm uma experiência com Deus, olham de forma negativa para a fé. Olham de modo negativo para a fé, justamente pelo contra-testemunho das pessoas. Muitos se perguntam, diante de guerras, catástrofes, sofrimentos, onde está Deus? Quem de nós já não fez essa pergunta diante de um sofrimento? Há pouco tempo nós vivenciamos aqui no nosso país aquela grande catástrofe no Rio Grande do Sul. Sim. Quem de nós, talvez em determinado momento, mesmo sendo religioso, mesmo sendo uma pessoa de fé, quem de nós não se perguntou, onde está Deus? Onde está Deus? Diante desse sofrimento. Deus sempre esteve e está no mesmo lugar. Mas existe aquilo que Deus dá ao homem, que é a sua liberdade. Então, é uma linha tênue e é uma linha onde nós precisamos dar testemunho da nossa fé. Né? Um testemunho, ele é tudo na vida de um cristão. Eu sempre falo isso na minha comunidade, na minha paróquia. Que testemunho que eu, Padre Rafael, estarei dando da minha fé, do meu ministério, se eu pregar contra drogas, mas no primeiro momento alguém me vê usando drogas. Mas não era o padre que estava falando que drogas não pode? Então, o nosso contra-testemunho. Por isso que o nosso testemunho ele é muito importante neste caminho de fé. E temos perguntas de casa, eu vou chamar a Rosana para ela ler para o senhor. Temos perguntas e temos muitas participações aqui. O Anderson Goulart, ele também está passando aqui para dizer que louva a Deus pelo sacerdócio do Padre Rafael, pelo seu carisma e discernimento em suas palavras para conduzir seu rebanho. A Thaís Soares, de São Paulo, também participa com a gente. A Solange Pompeu, de São Paulo. Thalita, de Orindiúva, São Paulo. O Jefferson, de Joinville, Santa Catarina. A Giovana, de Tanabi. E o Carlos, também da capital. E a pergunta que nós temos aqui é da Márcia Antônia Guiotti Ribeiro, daqui de São José do Rio Preto. Sobre o ano jubilar, como ser peregrinos de esperança, padre? Primeiro, entender que a nossa vida é uma peregrinação neste mundo. Nós somos já peregrinos. E quando o Papa Francisco, neste ano jubilar, ele nos convida a viver a peregrinação na esperança, olha a esperança entrando Sim. novamente no nosso assunto, aquilo que você havia perguntado. Por que isso? Onde está a nossa esperança? Em Jesus Cristo. Então, viver este ano jubilar com a sua consciência diante daquilo que a igreja pode oferecer. É um ano muito especial para nós na igreja, um ano onde nós alcançamos muitas graças e as pessoas elas não entendem isso. Então, viver uma peregrinação, muito mais do que você colocar na sua agenda que você tem que ir para tal igreja jubilar, é viver esta peregrinação no seu coração. A peregrinação na igreja jubilar, indo com a sua comunidade ou indo sozinho, ela só terá sentido se antes a minha vida for um peregrinar para o céu. Porque a Sagrada Escritura nos diz que nós somos peregrinos. E nós peregrinamos, então quando eu vou a uma igreja jubilar, peregrinando, eu preciso entender que eu já estou antecipando aquilo que um dia eu viverei na eternidade. Eu já estou trazendo a igreja celeste para viver agora, neste tempo, numa preparação da minha santidade, que é o céu. E temos mais perguntas, Rosana? Sim, agora é da Thaís Soares, de São Paulo. Estou vivendo um momento de apatia total, depois de receber uma notícia de uma doença que acometeu uma pessoa muito importante. Como voltar a crer em Deus? Nada consegue me aproximar novamente dele. Como
É triste, né, Ana, quando nós vemos que o sofrimento, ele tira de nós essa intimidade com o Senhor. Não me tornando repetitivo, mas olhando para a cruz. Se nós não olharmos para Jesus, nós não entendemos o nosso sofrimento. E talvez, quando nós estamos imersos no sofrimento, numa dor, nós queremos sentir algo diferente. Então eu digo a ela, não espere sentir algo diferente para buscar a Deus. Viva a disciplina da oração. Reze hoje um Pai Nosso, reze amanhã uma Ave Maria, vai dando abertura e o caminho ele vai se fazendo. Porque se nós formos esperar para sentir alguma coisa, talvez a gente não vai sentir. Porque fé também não é sentimento. Então, é um exercício, é a perseverança na fé, todos os dias. Oração é como alimento físico. Quando nós estamos doentes, muitas vezes nós não queremos comer. Só que se eu não me alimentar, o meu corpo vai ficar mais fraco. A alma e o nosso espiritual é assim. Nós precisamos nos alimentar diariamente. Eu não estou com vontade de rezar, mas a oração não é vontade. Oração é decisão, é exercício. Então nós temos que orar todos os dias? Todos os dias. E tem uma oração que é indispensável, que todos os dias a gente tem que fazê-la? Ana, a igreja, ela nos orienta todos os dias a chamarmos o Espírito Santo. Por isso que existe a oração do Espírito Santo, que é a oração oficial, né, da igreja, nesse sentido. Porém, muitos de nós e muitos não conhecem essa oração do Vinde Espírito Santo. Então reze uma Ave Maria com toda a sua devoção. Quem que não sabe rezar para a nossa Mãe do Céu? Rezar todos os dias. Mas eu não estou com vontade de rezar. Aí que a nossa oração tem mais força, porque eu estou vencendo um desejo daquilo que eu não quero por amor a Deus. Por amor a Deus. Quando você corrige seu filho, não dói em você? Sim. Mas você faz isso por amor. Então, eu não quero rezar. Reze uma Ave Maria, que será muito bem recebido por Deus na nossa vida. Estamos de volta ao vivo nesta sexta-feira, com a presença do Padre Rafael, e eu já te convido para participar, mandar a sua pergunta. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Padre, no primeiro bloco falamos muito sobre sofrimento, dor, fé e oração. O Brasil, segundo uma pesquisa divulgada recentemente, foi eleito o país mais ansioso do mundo. Como a oração pode ajudar a gente a controlar essa ansiedade que está desenfreada? A oração é um remédio. A oração é um diálogo com Deus. Diferente de um remédio físico que eu tomo, que instantaneamente, ou alguns minutos ou horas depois, eu sinto alívio da dor fisicamente, a oração é esse remédio a conta-gotas que vai me ajudando neste processo. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura e vemos os milagres que Jesus faz, é muito claro, Ana, que muitas vezes falta um diálogo e falta mesmo pedir para Jesus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, e quem procura acha. Então, num mundo tão ansioso, como você disse, há uma estatística dizendo que o Brasil vive uma ansiedade muito grande. E isso tem alguns motivos, isso tem sintomas na escola, em casa, no trabalho e, obviamente, na vida espiritual. Então, se eu não tiver uma disciplina, de me conectar com o sagrado, com Deus, eu não vou melhorar. Então, é um exercício. E como fazer isso? E como? Precisa ajoelhar, padre? Tem que ter um momento quietinho? Ou cada um tem a sua maneira de chegar até Deus? Muitas coisas eu vou te responder com a Sagrada Escritura. Ótimo. Porque a Sagrada Escritura, ela é a palavra de Deus na nossa vida. E eu vou te responder em Efésios 6,
Efésios 6, São Paulo diz o seguinte, Efésios 6, capítulo 18. Com orações e súplicas, de toda sorte, orar em todo tempo. O que é orar em todo tempo? Orar na sua maneira. 24 horas por dia. Mas eu estou dormindo. E quando eu estou dormindo? Até quando eu estou dormindo, Deus, Ele age. Tem um salmo que diz, enquanto eu descanso, Ele me dá tudo o que eu preciso. Então, em todas as circunstâncias, Ana, cada um vai encontrar o seu jeito de rezar. Há aqueles que conseguem se ajoelhar, há aqueles que conseguem em pé, sentado. Não existe uma receita pronta. O importante é a oração. Lógico, eu não vou começar a rezar e colocar um som alto do meu lado. Eu não vou começar a rezar e ficar com o meu celular na mão, vendo mídias sociais, redes sociais. Então, é uma disciplina, mas não há um ritual. Lógico, a Santa Missa, ela tem todo o seu ritual. E na Santa Missa nós fazemos os gestos, porque os gestos, eles nos levam à contemplação. Então, obviamente, que se eu rezar sentado, eu também não vou rezar de qualquer jeito, largado. Porque o meu corpo, ele reza. São João Paulo II, ele fala da teologia do corpo. O corpo é teológico. Então, as minhas expressões, os meus gestos, eles revelam Deus. Imagina eu rezando missa de qualquer jeito. Agora, quando eu rezo missa, vivenciando todo o rito com os meus gestos, isso passa para a pessoa, para a Assembleia, um momento de oração. Então, como fazer isso? Na simplicidade do dia a dia. Deus é muito simples. Deus é muito simples. Às vezes eu estou caminhando, eu posso rezar ali. Eu estou no trânsito, posso rezar. Cheguei no meu trabalho, antes de entrar ao meu trabalho, eu rezo. Rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso, faço o sinal da cruz. Rezar em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Rosana, temos perguntas para o Padre Rafael? Sim, da Solange Pompeu. Tendo em vista que o mundo investe fortemente em ideologias, por que algumas catequeses parecem ser tão superficiais? Eita! É uma pergunta muito boa. A questão das ideologias é um grande problema. Eu atribuo catequeses superficiais, primeiro com falta de oração. E aqui nós não vamos culpar ninguém, mas uma vida de oração. Uma vida pautada na Sagrada Escritura e na doutrina. Diante de tantas ideologias, parece que nos dias de hoje, você pregar o Evangelho e falar da doutrina da Igreja se tornou um crime. Então, para se viver o politicamente correto, muitas vezes a nossa evangelização, ela passa por este meio para atrair as pessoas. Quando, na verdade, não existe uma concorrência. A Igreja Católica não está vivendo uma concorrência. Ela precisa pregar a verdade. Então, a deficiência, muitas vezes, na catequese está pelo fato de se querer viver o politicamente correto, onde, se eu disser a verdade, eu posso estar machucando a pessoa. Então, é preciso uma ousadia. É preciso vivência da palavra, é preciso vivência e ensinar aquilo que a Igreja quer. E, obviamente, formações. Quem não é formado não tem o que oferecer. Então, talvez a gente pode entender que há muitas formações deficitárias, onde catequistas ou outros pregadores, ou até mesmo padres, acabam fazendo uma formação que vai prejudicar a sua catequese, a sua pregação, a sua homilia, os seus ensinamentos. Temos mais perguntas agora da sua terra, Orindiúva, Padre. Olha lá. A Thalita que pergunta aqui. Como unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz? A Thalita é uma pessoa especial,
ela recentemente, né, ontem fez 30 dias que ela perdeu o seu bebezinho, né, de 1 mês, se eu não me engano, ele tinha completado 1 mês já, e está vivendo um processo de dor. E não é fácil, mas unir o nosso sofrimento à cruz de Cristo é essa decisão diária, todos os dias. E, obviamente, encontrar uma rede de apoio, encontrar pessoas e buscar a própria igreja. Porque, Ana, como que eu posso viver uma vida de sofrimento, querer sair dela e não buscar meios para isso? Seja a comunidade indo com ela, visitando essa pessoa, trazendo para perto, porque isso também faz a diferença. Quando você caminha junto, quando eu me esforço. A nossa cidade, ela tem várias situações onde pessoas que perderam seus entes queridos e têm buscado na igreja essa força. E a gente percebe nitidamente que se elas não tivessem buscando essa força na igreja, elas estariam totalmente afundadas numa depressão, suicídio. Como que o senhor faz para ajudar essas pessoas? Como o senhor envolve a sua comunidade e está presente também para ajudar essas pessoas que passam pelo luto e pelo sofrimento? A minha comunidade, graças a Deus, não é uma comunidade muito grande onde eu não consiga dar suporte. Então eu consigo. Primeiro, eu faço questão de estar presente em todos os velórios que me chamam. Em todos os velórios de paroquianos, em todos os velórios de pessoas que, mesmo que não frequentavam a igreja, mas a família liga naquele momento de dor. Padre, o senhor pode estar aqui? Posso, meu filho. Então, primeira coisa, eu sempre faço questão de estar presente nos velórios. E depois me colocando à disposição. Numa visita, rezando, convidando. Então, a presença. Eu acho que vamos resumir na presença, Ana. A presença é o que faz a diferença. Que bonito isso, padre. E essa presença, como que o senhor faz para chegar nos jovens e fazer com que eles continuem ali? Plantar a sementinha da fé, da oração, desse caminhar em Cristo com os jovens? Hoje em dia, o jovem, ele é muito imediatista, né? O jovem, ele é muito rápido. Então, a gente também tem que entender uma catequese, não numa linguagem do jovem, mas uma linguagem... Porque o que eu tenho percebido, Ana, é que os jovens, eles gostam de desafios, de serem desafiados. Eles gostam daquilo que é radical, a radicalidade. Se você chegar muitas vezes com um discurso manso, não atrai. Agora, quando você chega numa autoridade, quando você chega desafiando, eles falam, e aí tem um negócio diferente. Se eles não vão por amor, eles vão pelo desafio. E aí você acaba atraindo eles, porque eles gostam de ser desafiados. E a presença nas redes sociais, como que o senhor acha que ela pode ser benéfica nessa evangelização, nessa divulgação da palavra e nesse envolvimento com a juventude que é tão presente nas redes sociais, sim, que é tão ligada a essa tecnologia? E é o universo do jovem hoje. É o universo, é o universo do jovem. A gente que está fora dele, que está tentando se Mas inserir, é o universo, né, do jovem. Eu confesso que eu ainda tenho algumas dificuldades com redes sociais, mas hoje é o universo do jovem. A gente tem que imaginar como que serão as profissões futuras, porque olha, hoje tudo é dentro do celular, dentro deste universo tecnológico. Eu vejo que as mídias sociais, elas têm um papel fundamental na evangelização, embora é preciso ter um cuidado e uma cautela com aquilo que se vê, porque no meio de uma polarização de informação, você acaba gerando desinformação. E há muitas pessoas hoje que trazem a sua própria espiritualidade como se fosse a sua verdade. E isso pode confundir a cabeça do jovem. Então, embora seja um universo onde é necessário, é preciso evangelizar,
tem que se ter um cuidado com aquilo que se consome, com aquilo que se vê, no que diz respeito à evangelização. Porque nem tudo que aparece de evangelização é aquilo que nós podemos aceitar na nossa vida. Para isso, é preciso estar com o jovem. Para isso, é preciso cuidar do jovem, olhar para ele, abraçar, ser um pastor que arrebanha as suas ovelhas. O senhor acredita que a igreja está se abrindo para essa escuta, para a juventude? Está procurando entender? Sim, eu vejo que a juventude na Igreja Católica ela tem crescido muito. Nós vemos vários eventos católicos onde a quantidade de jovens é muito grande. Né? Há uma explosão de jovens buscando. E quando eu falo buscando, Ana, é isso mesmo, eles buscam aquilo que vai desafiá-los. Eles querem viver uma radicalidade, mas não uma radicalidade do extremo, uma radicalidade doente. Mas eles querem viver aquilo que realmente vai colocá-los numa posição de, bom, eu tenho que fazer diferente agora. Então eu vejo que a igreja ela tem alcançado, sim, muitos jovens, haja vista tantos eventos que a gente vê por aí com milhares de jovens. Vou chamar a Rosana para a nossa conversa, que temos perguntas, Rosana. Temos várias perguntas aqui. Agora é a Giovana de Tanabi. Como adorar a Deus verdadeiramente? Corpo, alma e buscando e olhando Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é a melhor forma de adoração. Uma adoração que nos leva à intimidade. Para nós católicos, Ana, não tem como falar de adoração sem olhar para a Eucaristia. Um jovem que diz que é adorador e não se coloca diante da Eucaristia, é uma adoração praticamente estéril, porque a fonte da nossa vida, da nossa adoração, é a própria Eucaristia. Então, buscar semanalmente, na Santa Missa, viver a graça. Tenho certeza que todos nós, em algum momento do dia ou da semana, nós conseguimos passar em frente a uma igreja, entrar 2 minutos, 5 minutos e fazer a nossa adoração. Então, a verdadeira adoração para nós é quando nós estamos diante da Santa Eucaristia. Fora disso, tem adoração, mas o sentido da nossa adoração é Jesus Cristo quando nós olhamos na Eucaristia. Rosana, temos perguntas de São Paulo? Temos pergunta de São Paulo, mas antes quero mandar um abraço para o Eduardo e a Valéria que estão assistindo e pediram para mandar um abraço para o Padre Rafael, porque no dia 3 de maio o Padre vai estar com eles na paróquia Santo Expedito aqui de São José do Rio Preto. É verdade, com o pessoal da Pastoral Familiar. E quem pergunta agora é o Carlos de São Paulo, por que a Divina Providência é tão silenciosa? Porque Deus age no silêncio. Aquilo que é barulho. E é muito interessante que a providência, ela vai ser um caminho muitas vezes de dor. Eu sempre gosto da Sagrada Escritura porque ela nos dá resposta para tudo. Olhemos lá, quando Deus vai provar Abraão pela fé. E Abraão está conduzindo Isaque para o sacrifício. É um processo de dor, é um caminho de silêncio, é um caminho de sofrimento, mas é neste caminho que Deus vai falar. E no momento oportuno a providência chega, como chegou na vida de Abraão no sacrifício de Isaque. Então ela é silenciosa justamente porque Deus atua no silêncio. Deus não vai atuar num barulho, porque no barulho nem nós ouvimos Deus. Então é preciso silenciar. E sobre a providência é uma questão muito interessante. Porque, Ana, como que eu sei que eu dependo da providência? Quando eu preciso. Então, para eu viver a providência, Deus vai me dar caminho para eu viver. E muitas vezes é diante de uma provação para que eu entenda que a minha dependência está em Deus. A providência nada mais é do que você colocar a sua dependência em Deus. E há aqueles que estão colocando a sua dependência em outras coisas. Deus fala, vem aqui, meu filho.
vem aqui, a sua dependência é em mim. Voltamos com Frente a Frente, ao vivo, que recebe o Padre Rafael, da cidade de Orindiúva, no interior paulista. Padre, conta uma coisa pra gente. Como que foi a experiência do senhor com o Papa Francisco no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude? Pois é. No ano de 2013, eu tive a graça de me encontrar com o Papa Francisco. Na ocasião, eu fazia parte da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Era frade naquele hospital onde ele mesmo escolheu para visitar. E imagina, Ana, o Papa Francisco, recém-eleito Papa, naquele carisma, naquele vigor dele, naquela simpatia, e algo que eu nunca imaginei na minha vida, estar de frente com um Papa. E naquela ocasião, naquele momento, eu vi que aquilo era uma realidade. Eu digo a você que a emoção foi tão grande que na hora eu falei, será que é ele mesmo? E eu me lembro claramente que aqueles que estavam ao lado, seguranças, tudo, eles diziam, olha, quando o Papa chegar, porque nós estávamos numa capela, e o primeiro lugar que ele iria visitar era a capela para uma oração, então nós iríamos recebê-lo nessa capela. E ele o segurança dizia assim, olha, não pode ir ao encontro do Papa. Então quando você vê aquele homem saindo do carro numa simplicidade e se dirigindo, eu confesso a você que a vontade era sair do seu lugar e ir correndo dar um abraço nele. Mas Deus foi tão providencial, porque a capela lotada de pessoas, e ele começou a se dirigir, e ele foi passando na frente e cumprimentando os frades que estavam ali. E eu falei, meu Deus, eu só queria relar nele, só queria tocar nele. E Deus me deu essa graça de não apenas relar, mas ter a graça de beijar a sua mão. O corpo tremeu. O corpo tremeu, foi uma emoção muito grande, mas entendendo a presença de Deus na vida daquele homem. Que lindo. Foi muito forte. Eu vou chamar a Rosana, que nós temos perguntas, Rosana. Sim, a pergunta agora vem do Lucas Luando. Olá, Padre Rafael, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber a respeito das pessoas que cometem os pecados, né? Se a pessoa não sente um verdadeiro arrependimento, aquele sofrimento da alma, se ela pode confessar e o que condiz isso, né? Se ela só decidir não mais pecar já é válido? Eu gostaria dessa resposta, por favor. Olha que pergunta muito boa. É interessante porque nós achamos que o sacramento da confissão, basta eu chegar diante do sacerdote e contar os meus pecados que está tudo resolvido. Não. A matéria principal da absolvição é o arrependimento. Se eu não me arrepender verdadeiramente, com o meu coração contrito, a absolvição não acontece. E pode acontecer uma coisa ainda pior, Ana. Eu posso entrar no confessionário com uma lista de 10 pecados e sair com 11. Porque, além de eu não ter sido perdoado por aqueles que eu não tive arrependimento, eu ainda cometo outro pecado. Então, o arrependimento, ele é indispensável para uma confissão. Então, o exame de consciência, por isso que a igreja nos pede o exame de consciência, porque se eu estou me confessando, pressupõe que eu estou arrependido, e esse arrependimento é o quê? Eu não quero mais fazer aquilo. Por isso que quem não se arrepende não pode se confessar. Não tem pode. Que vir daqui mesmo, do tem coração. Tem que ser do coração, tem que ser arrependido. Não quero mais fazer aquilo. Eu não posso ter um arrependimento vocal. O meu arrependimento é na alma, no coração. O coração tem que doer. Se o coração não doer, não é arrependimento. Vamos com a Rosana, que olha, o pessoal está mandando pergunta para o senhor. Sim, a participação agora é do Piauí. Gostaria de saber como uma pessoa criada na igreja se esfria. Tem um filho já adulto e tem 4 anos que ele simplesmente não sai de casa e já foi acompanhado por especialistas. É interessante porque a fé, a nossa vivência religiosa, ela é uma disciplina.
E se eu não colocar essa disciplina na minha vida, eu posso esfriar. Lógico, hoje nós não podemos fechar os olhos para aquilo que o mundo coloca na nossa vida como verdade, como seduções. Ana, fala para mim, o que é mais prazeroso? Você está ali, diante de uma celebração eucarística totalmente ritualística, cumprindo aqueles ritos, ou você está num shopping se divertindo com a sua família? Percebe que para viver essa graça da igreja é preciso a intimidade com Deus para que você entenda um mistério. Porque quando você olha para a celebração eucarística da Santa Missa, no primeiro momento, você não vai encontrar aquilo prazeroso. Senta, levanta os braços, junta as mãos, ajoelha. Você não vai sentir prazer, mas é o sentido. Se eu não buscar o sentido daquilo, eu não consigo viver este mistério. Então, muitas vezes eu me afasto por não entender o sentido. E, obviamente, tantas outras coisas que vão seduzindo o meu coração e vão me afastando disso. E há pessoas que hoje dizem o seguinte: olha, você não precisa ir para a igreja para se encontrar com Deus. Basta você ter o seu altarzinho, basta você fazer as suas orações em casa, que está tudo bem. Não é. Se eu não tiver uma vivência, se eu não buscar, eu não consigo alimentar a minha vida cotidiana. Temos perguntas de São Paulo. Temos também aqui a participação do Alexandre Maestre de Colatina, no Espírito Santo, que parabeniza o Padre Rafael pela participação aqui no programa. E agora a pergunta da Marcina Coutinho Gouveia, de São Paulo. Como entender a palavra de Deus quando abro a Bíblia e o que leio não diz nada para mim? A palavra de Deus, ela não é uma teoria. A palavra de Deus é o próprio Jesus. E nós temos a tendência de, quando nós abrimos a Sagrada Escritura, de achar que ela é um livrinho de sabedoria. Deixa eu ver o que Deus vai dizer para mim hoje. Eu abro, ai dos corações covardes e das mãos fracas. Bom, será que meu coração está covarde? Será que minhas mãos estão fracas? Na verdade, é entender o contexto, é entender que Jesus fala ao nosso coração e, obviamente, buscar a ajuda de pessoas que podem ajudar a interpretar a Sagrada Escritura. Nós já temos isso, a igreja nos dá a interpretação. Então, quando eu abro a Sagrada Escritura e leio aquele texto, eu preciso primeiro entender para quem esse texto foi escrito. Quem escreveu a Sagrada Escritura, Ana, não sabia que ia chegar 2000 anos depois. Então existe um primeiro leitor, existe um contexto histórico, existe toda uma cultura. Então eu não posso trazer isso de maneira literal para a minha vida. É preciso transcender. Nós precisamos transcender na leitura da Bíblia Sagrada e entender que ela não é uma teoria, ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo que fala conosco. Agora nós vamos para Minas Gerais. Isso, a Jusilene de Oliveira, em Minas Gerais. Ela gostaria de saber o porquê. Tenho muita fé, rezo bastante, mas tenho medo de morrer. Quem não tem? Quem não tem? Vamos nos colocar na fila ali, padre. Quem não tem esse medo? Engraçado, a morte é um processo natural. E por que nós temos medo deste processo natural? Na verdade, nós não queremos nos separar daqueles que nós amamos. O ser humano, ele foi criado para se relacionar. Então nós criamos afetos, nós criamos laços e a morte gera em nós essa ruptura. Então nós já começamos a entrar em desespero de saber que nós nunca mais veremos ou que alguém nunca mais nos verá. Então, como viver essa graça? O mistério da morte, ela é um mistério que nós não conseguimos responder humanamente, somente na pessoa de Jesus Cristo. Todas as vezes que eu faço uma exéquia, todas as vezes que eu estou diante de um corpo, fazendo a sua encomendação, eu digo para a família, parentes e amigos,
olhe para Jesus, porque nenhum de nós aqui tem condições humanas de dar uma resposta de consolo e de conforto. Então, como viver este mistério? Olhando para Jesus. É um processo que nenhum de nós escapará. Então, sempre olhando para a pessoa de Jesus Cristo. E temos mais perguntas agora de São Paulo. Isso, Dércio de Jesus Sebastião, ele pergunta: Padre, o senhor poderia nos explicar sobre a importância da indulgência plenária? Sim. A indulgência plenária, primeiro, ela é de algo divino, né? A igreja entendeu muito bem isso. Foi deturpado lá na era medieval, mas por falta de entendimento de alguns. A importância da indulgência plenária. Primeiro, ela apaga todas as penas temporais da nossa vida. E o que são as penas temporais? O nosso pecado gera uma culpa. Quando eu me arrependo, eu me confesso, a absolvição, ela apaga minha culpa. Mas ficam as penas devidas que nós precisamos purificar. Por isso, o purgatório. Então, a indulgência plenária, ela é uma graça que Deus concede naquele momento de você ter todas as suas penas apagadas, não necessitando daquela purificação naquele momento. E por isso que o ano jubilar é o ano da graça que Deus nos concede. Então nós podemos buscar a indulgência plenária arrependidos de coração para alcançarmos essa graça e então termos a nossa pena, as nossas penas temporais devidamente apagadas. Só que isso também tem uma situação, Ana. Eu consegui e alcancei a indulgência hoje, mas se amanhã eu cometer um pecado mortal, eu perco e preciso novamente me confessar para lucrar indulgência plenária. Então, a eficácia da indulgência, resumidamente, ela apaga as penas temporais da nossa vida. E temos mais perguntas, agora voltamos para Minas Gerais. Isso, agora de Paraisópolis, a Ana Maria. Como fazer para concentrar ao rezar o terço? A oração do Santo Terço, ela é uma oração repetitiva. E aquilo que é repetitivo, ele tende a te cansar ou te dar um sono. Então, primeiro, buscar uma posição onde você não vai dormir, onde você não vai se cansar. E meditar os mistérios que estão sendo contemplados. Gente, ninguém reza o terço levantando a mão, ninguém reza o terço correndo. Você reza o terço compenetrado. Então, lógico, isso pode te dar uma distração. Então, quando você se distrair, volta no mistério. O mistério é a anunciação. Imagine o anjo chegando diante de Nossa Senhora, imagine o anjo conversando com Nossa Senhora, pega aquela cruz do terço, olha para ela, vai rezando Ave Maria e vai se disciplinando nessa oração, porque de fato nós podemos nos dispersar, uma vez que a oração do Santo Terço é uma oração de repetição. Então nós precisamos buscar meios onde nós iremos onde nós iremos nos desconcentrar menos. É importante fazer oração em família, Padre? Reunir a família? Muito. O Santo Terço em família é um pedido de Nossa Senhora de Fátima. E quando eu rezo com mais pessoas, eu tenho a facilidade de concentrar mais e de não sentir sono, porque tem alguém rezando comigo. É muito importante. É importante criar esse hábito de cravar um dia na semana, reunir a família, ensinar a criança. Isso é muito importante, Ana. Você ensinar a criança desde pequena o sagrado. Desde pequena, ensinar a criança sobre o sagrado. Ainda mais nessa geração onde elas já nascem com a predisposição da tecnologia, é muito importante porque os primeiros catequistas são os pais. Nós temos as catequistas nas paróquias, mas os primeiros catequistas são os pais. São eles os primeiros responsáveis pela fé. Tanto que no batismo, isso é professado diante do altar. Os pais encaminharem e educarem os filhos na fé.
É difícil, padre. Com o pai, a gente também pode vacilar, padre? Pode. Como que tem que dar uma chacoalhada nos pais aqui? Estou dando minha meia-culpa aqui para os pais que estão assistindo a gente. Os pais também precisam colaborar na fé dos seus filhos. Eu fico imaginando, Jesus, a Sagrada Família, Jesus como criança, ele foi educado, ele foi formado. São José e Nossa Senhora educaram Jesus na lei, na fé judaica. Então precisou mostrar os caminhos. Então os pais também precisam ter essa responsabilidade. E vou dizer uma coisa, Ana. O filho é um dom que Deus concede, certo? Então todo dom é gratuito e Deus concede por amor. E se você não zelar por este dom, um dia você será cobrado. Então eu sempre digo isso na minha paróquia, de modo especial, quando tem batizado. Pai, mãe, cuidado para vocês não responderem diante do tribunal divino por vocês não terem educado os filhos de vocês na fé, porque Deus concedeu essa alma para vocês cuidarem aqui na terra. Padre, a gente está terminando o nosso programa, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para quem acompanhou a gente. Muita gente mandou perguntas. Deixe uma mensagem para a sua comunidade, para quem assistiu a gente nessa noite de sexta-feira. Na verdade, Ana, olhar para Jesus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todos os sofrimentos, sempre olhar para Jesus. Tem um pensamento que diz o seguinte: Deus não aceita tudo, mas perdoa tudo. O mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. Então, viver essa graça, viver a graça de Deus, buscando a sua comunidade, buscando o seu sacerdote, se confessando, se alimentando da palavra, das orações diárias, viver uma vida espiritual, todos os dias, buscando e se alimentando daquilo que é próprio de Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço e foi uma alegria estar com vocês. A alegria foi nossa, agradeço a presença do senhor, de toda a equipe, da Rosane e principalmente de você de casa, que ficou com a gente nesta sexta-feira à noite, ao vivo, e acompanhou essa entrevista maravilhosa do Padre Rafael. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Tchau, tchau.